VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos. Disciplina Avaliação de Desempenho. Competência 4. Compreender as ferramentas gerenciais de produtividade e desempenho. Olá pessoal, estamos de volta. Estamos encerrando a nossa disciplina Avaliação de Desempenho. Vamos dar início à nossa quarta competência, Ferramentas gerenciais de produtividade e desempenho. A gente precisa entender um pouco, por que introduzir novos métodos dentro da avaliação de desempenho? Na competência passada, nós falamos sobre os métodos tradicionais, aqueles métodos que usualmente as empresas utilizam. Mas existem métodos que podem aprofundar um pouco mais a busca pelo resultado do desempenho de cada colaborador. É esse o nosso propósito inicial dessa competência. Então, novos métodos de avaliação de desempenho sugerem uma nova concepção, autoavaliação e autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento pessoal, foco no futuro e melhoria contínua do seu desempenho. Dois tipos de objetivos de avaliação de desempenho, os objetivos administrativos e os objetivos de desenvolvimento. Se eu estou buscando os objetivos administrativos, supõe que a avaliação de desempenho vai favorecer a organização para a identificação daqueles colaboradores que devem passar por uma promoção, que devem passar por algumas transferências. Se eu estou focando a minha avaliação de desempenho para os objetivos de desenvolvimento, são aqueles resultados que possibilitarão o planejamento de novas oportunidades. A partir do momento em que eu desenvolvo o meu colaborador, eu consigo fazer com que eles tenham maior possibilidade de desenvolvimento profissional e novas oportunidades dentro da própria organização. Os sistemas de gestão de desempenho moderno têm como propósito uma filosofia de melhoria contínua, onde apresenta-se da seguinte forma: alinha os objetivos individuais com os objetivos do negócio, torna claro para cada colaborador o que é esperado dele, gestão clara, gestão de portas abertas, fazendo com que esse colaborador realmente saiba qual é o propósito da organização, em que ramo, em que caminho ele deve seguir dentro da organização. Cria compromisso do colaborador com o atingimento de objetivos. Recompensa pelos êxitos obtidos. Que tipo de recompensa é? Por exemplo, promoção. Então, a partir do momento que a avaliação de desempenho está sendo realizada e que eu identifico bons resultados, eu tenho um propósito de melhoria desse colaborador. E dar-lhe a oportunidade de desenvolvimento para diminuir as suas insuficiências, ou seja, algumas fraquezas, algo que ele possa vir a melhorar. Alguns métodos são considerados os métodos modernos, que são eles: avaliação por objetivos, avaliação 360 graus e o Balanced Scorecard. A gente vai entender cada um desses agora. A avaliação por objetivos. Qual é a finalidade? Alinhar a atuação dos colaboradores com os objetivos estratégicos da organização. Mobilizar os colaboradores para o desenvolvimento desses objetivos. Fazê-los agir na concretização. De uma forma simples, clara e objetiva, pessoal. Avaliação para os objetivos, eu tenho os objetivos da organização, o que a organização precisa alcançar, e eu preciso alinhar isso aos objetivos individuais de cada colaborador. Quando eu faço esse alinhamento, com certeza eu consigo êxito nos resultados alcançados. Esse processo de avaliação dos objetivos parte de alguns princípios. O primeiro é: o gerente e os subordinados se reúnem, conversam, estabelecem objetivos que devem ser alcançados. Existem responsabilidades diferenciadas do gestor e do avaliado, o seu subordinado.
A ação individual do gerente proporciona apoio, direção, contribuição para o avaliado. E a ação individual desse avaliado é desempenhar as atividades. Então, imagina só, se eu alinho com o meu gerente os objetivos que eu preciso alcançar, se torna muito mais fácil para mim, como colaborador, alcançar esses objetivos. Características e objetivos dessa avaliação por objetivos. Orientar o desempenho das metas e objetivos previamente negociados e fixados. Procura cercar o colaborador de todos os recursos necessários para adequação com consecução. Medi-lo com medições adequadas e comparativas. E procura dar consistência ao subordinado através de constante retroação e avaliação contínua. Sendo assim, esse tipo de avaliação de desempenho começa não pela apreciação do passado, ou seja, não necessariamente por aquilo que foi desenvolvido, mas é uma construção daquilo que vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, de uma forma prática, esse formulário de objetivos pode acontecer, por exemplo, no mês de janeiro, para que no mês de dezembro a gente possa visualizar todo o desempenho do colaborador no exercício desse ano de atividade, para que a gente possa avaliar se os objetivos previamente estipulados em janeiro, por exemplo, foram alcançados. Outro tipo de avaliação é a avaliação 360 graus. Trata-se de uma avaliação feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com esse avaliado. A avaliação 360 graus proporciona condições que o colaborador se adapte e se ajuste a todas as diferenças de demanda no seu contexto. Ou seja, quem fará a avaliação desse avaliado é o seu gestor, é o seu colega de trabalho, é o seu colega de trabalho que trabalha em outro departamento, mas que indiretamente está relacionado às atividades desenvolvidas por ele, porque este avaliado, ele precisa caminhar muito bem em todos os setores, em todos os contextos que indiretamente ou diretamente estão ligados ao exercício de sua atividade. Existem alguns pontos a favor e contra a avaliação 360 graus. Vamos entender agora. O que teria a favor? O sistema é mais compreensível e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. A qualidade da informação é melhor. A qualidade dos avaliadores é mais importante do que a quantidade. Complementa as iniciativas de qualidade total. Como retroação, vem de vários avaliadores, ou seja, eu vou obter informações desse avaliado a partir de perspectivas de várias pessoas. O que tem contra, ou seja, o que ela não é tão interessante? O sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações, ou seja, dá muito trabalho. Imagina você, ao invés de uma única pessoa estar fazendo a avaliação sobre aquele avaliado, eu vou ter várias pessoas. E depois que essas pessoas fazem essa avaliação, eu preciso chegar a uma análise, eu preciso chegar a uma conclusão de como está o desempenho desta pessoa. Então, isso demanda muito mais trabalho, muito mais tempo. A retroação pode intimidar e provocar ressentimentos no avaliado. Ela pode envolver avaliações diferentes e conflitivas, ou seja, eu posso ter uma pessoa que avaliou muito bem aquele avaliado e eu posso ter outra pessoa que avaliou muito mal. E aí eu preciso fazer uma análise desse processo. Existe uma variação, ou seja, a avaliação 360 graus ela pode ser modificada e ela muda um pouco o contexto de avaliação dela. Por exemplo, ao invés de eu fazer uma 360 graus, eu posso fazer uma avaliação 90 graus, que significa quando o subordinado é avaliado pelo seu gestor. Então, existe uma única avaliação feita. Pode também existir a avaliação 180 graus. O gestor avalia o seu subordinado, mas este, por sua vez, também avalia o seu gestor, em termos de qualidade do serviço prestado, acompanhamento e feedback. E a avaliação 270 graus, quando o subordinado é avaliado pelo seu gestor e pelos seus pares.
Vamos ao último método neste momento, que é o Balanced Scorecard. É um modelo de gestão que auxilia a organização a traduzir a estratégia em objetivos operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho. Ou seja, se eu tenho o planejamento estratégico da minha organização, eu consigo, através desse método, estar direcionando o comportamento e o desempenho daquele subordinado. Traduz a estratégia da organização em objetivos, indicadores, metas, planos de ação e responsáveis, constituindo a base de um processo de monitoramento e gerenciamento. O principal objetivo de avaliar a partir desses 4 processos é o resultado financeiro, é a satisfação do cliente, é o processo do negócio e as competências dos colaboradores. Então, o Balanced Scorecard, ele consegue visualizar nesses 4 critérios tudo que é essencial para que a organização alcance os resultados estipulados no planejamento estratégico dela. Sendo assim, o maior mérito do Balanced Scorecard consiste em chamar a atenção para que a saúde e o sucesso da organização sejam privilegiados a partir da deficiência e das competências detidas pelos seus colaboradores, que numa ótica de desenvolvimento futuro do negócio, quer do ponto de vista da gestão do relacionamento dentro da equipe de trabalho e entre funções diferentes. Neste momento, vamos fazer uma análise sobre o pós-aplicação da avaliação de desempenho. Eu escolhi qualquer forma que seja, eu escolhi qualquer método que seja, agora eu já tenho a ficha de avaliação de desempenho e agora, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho os resultados que foram identificados e eu preciso repassar para o meu colaborador os resultados da avaliação de desempenho feita sobre ele. Então, o que é que eu devo fazer? A gente chama isso de entrevista de avaliação ou feedback. Ou seja, eu vou fazer uma entrevista de avaliação após a avaliação para dar todo o retorno sobre o resultado da ficha, que a gente chama isso de feedback. Então, é um processo de ajuda para a mudança de comportamentos inadequados, manutenção de comportamentos desejados e orientação para novos comportamentos. A partir do momento que eu vou dar o resultado da avaliação de desempenho dele, eu consigo dizer quais são os pontos que ele precisa permanecer, ou seja, que são bons, quais são os pontos que ele precisa melhorar no seu desempenho e que tipo de comportamento ele precisa modificar. Um administrador bem-sucedido assegura que cada pessoa na organização saiba o que ela espera dela. Então, imagina só, como eu posso cobrar do meu colaborador um determinado desempenho se ele não sabe ao que ele deve fazer ou se ele não sabe aonde ele deve chegar? É muito importante que essa relação seja uma relação clara e objetiva sobre o propósito do desempenho de cada colaborador. Qual seria o fluxo desse feedback? É muito importante que o trabalho, após um momento de sua aplicação e de sua análise, haja todo um processamento dessas informações. A gente chama isso de apuração dos resultados. Então, a partir da apuração dos resultados, eu chego a uma análise. Essa análise é passado em forma de feedback para cada colaborador, onde este, a partir deste momento, terá toda a oportunidade de mudança e permanência daquilo que está positivo. O avaliado precisa saber passar esses aspectos. No momento de feedback, não é um momento muito agradável para aquele avaliado. Então, o avaliador, ele precisa ter todo um critério de como chegar a este avaliado, como dizer aqueles aspectos que não estão muito interessantes no seu desempenho, no que diz respeito ao resultado da organização. O avaliado deve ser capaz de fazer uma boa avaliação e de captar esse feedback da melhor forma possível. Uma coisa que é muito importante e eu sempre gosto de reafirmar quando eu estou dando aula sobre avaliação de desempenho é que se o teu gestor chama você para dizer o que você tem de positivo e o que você tem de negativo, significa dizer que para ele
como também para a organização, ainda vale muito a pena você estar nessa parceria, você estar nessa organização. Então, vocês que um dia venham a participar de um momento de feedback, acreditem que isso é um momento de grande oportunidade de crescimento profissional e de amadurecimento profissional. Os objetivos da entrevista de avaliação podem ser destacados: oportunidade do gerente discutir o registro do desempenho de seu subordinado, explorar áreas possíveis de aprimoramento e crescimento, e fornecer a ocasião para identificar mais plenamente atitudes e sentimentos do subordinado e aprimorar essa comunicação, a comunicação entre seu gerente e o seu colaborador. Bom, pessoal, com isso nós concluímos a nossa disciplina Avaliação de Desempenho. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês estudem todo o material, pois é uma disciplina com conteúdo vasto, que é muito importante que vocês analisem cada ponto que foi mencionado nas 4 competências. Fico muito grata pela atenção de vocês e até a próxima. Som direto: Luiz Vitor. Imagens: Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras: Davidson da Silva. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Edição: Lisandra Santos, Danilo Albuquerque. Professor autor: Daniela Coelho. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Carlo Martins Pacheco. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2014. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.